no final do século XVIII, as montanhas de Minas Gerais escondiam muito mais que ouro. Em meio à decadência do ciclo aurífero, crescia, entre a elite letrada, um sentimento perigoso, o desejo de romper com Portugal. Nascia ali a mais famosa conspiração contra a coroa portuguesa, em solo brasileiro. A Inconfidência Mineira não foi uma revolta popular. Pelo contrário, era articulada por militares, padres, poetas e magistrados, homens influentes, descontentes com os altos impostos e com a rigidez do domínio lusitano. A derrama, cobrança violenta de tributos, foi o estupim que incendiou a ideia de independência. Entre esses conspiradores, destacava-se um alferes, de poucas posses, mas grande convicção. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Enquanto outros hesitavam, ele falava abertamente sobre liberdade e ruptura. Era, para muitos, imprudente, para outros, um idealista ingênuo, mas ninguém duvidava de sua coragem. Os encontros eram discretos. Versos cifrados, promessas de apoio popular, esperanças de um novo regime. No entanto, quanto mais ousadas se tornavam as ideias, mais frágeis ficavam as alianças. E foi, no silêncio dos salões e corredores oficiais, que o plano começou a ruir. O que começou como um projeto de independência, terminaria em prisão, julgamento e morte. Mas, o mais intrigante nessa história, não é a execução de Tiradentes, e sim, o silêncio dos outros. Neste vídeo, você vai descobrir como interesses pessoais e medo moldaram o destino do Brasil. A década de 1780 foi marcada por crise. As minas já não produziam tanto ouro e a coroa portuguesa apertava o cerco fiscal. A derrama, temida cobrança forçada de impostos atrasados, pairava sobre a população como uma espada. Isso fomentava a revolta, especialmente entre aqueles que já haviam perdido muito. Nesse cenário, homens instruídos e viajados, influenciados pelo iluminismo europeu e pela recente independência das colônias britânicas, na América, passaram a discutir uma ruptura. Para alguns, era uma questão de liberdade, para outros, um caminho para proteger seus bens e status ameaçados. Figuras como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e o coronel Francisco de Paula Freire de Andrade uniram-se à causa. Eram poetas, juristas, homens de influência, mas, curiosamente, muitos evitavam envolvimento direto. Falavam com entusiasmo nas reuniões, mas recuavam diante do risco real. Tiradentes destoava, enquanto seus companheiros tinham posição social e viviam do prestígio, ele era militar de baixa patente e sem fortuna. Percorria as vilas, divulgando as ideias revolucionárias, tentando angariar apoio entre militares e camadas médias. Acreditava estar fazendo história, talvez estivesse, mas não como imaginava. Em segredo, os Inconfidentes planejavam proclamar uma república independente, em Minas Gerais. Pretendiam criar uma universidade, abolir alguns impostos, e talvez até cunhar sua própria moeda. Era um projeto ambicioso, mas sustentado por alianças frágeis, interesses diversos, e uma confiança que logo seria traída. Enquanto os planos avançavam, uma sombra se aproximava. Joaquim Silvério dos Reis, também envolvido na conspiração, viu na delação uma chance de escapar da cobrança da derrama. Em troca da traição, exigiu perdão das dívidas e recompensas da coroa. E assim, entregou os nomes dos Inconfidentes. A denúncia foi recebida com entusiasmo pelo vice-rei, Dom Luís de Vasconcelos. No dia seguinte, começaram as prisões. Tiradentes, que estava no Rio de Janeiro, tentando conquistar apoio militar, foi capturado. A conspiração desmoronava, sem ter dado um único passo rumo à revolução. A reação da coroa foi implacável. Os envolvidos foram levados ao Rio, interrogados e isolados por meses. As confissões foram extraídas em ambientes tensos,
onde a tortura psicológica era constante. Muitos, como Tomás Gonzaga, tentaram minimizar seu envolvimento. Outros preferiram o silêncio. Durante o processo, ficou claro que Tiradentes assumia a culpa sem hesitar. Se por bravura, ingenuidade ou vaidade, é difícil dizer, mas ele se tornou o bode expiatório ideal. Pobre, militar e sem conexões que pudessem pressionar pela clemência. Os demais foram poupados da pena máxima. A sentença foi lida em 1792. Dos 12 réus condenados à morte, 11 tiveram suas penas comutadas. Apenas Tiradentes foi executado. Enforcado e esquartejado, seu corpo foi espalhado por Minas, como aviso. A mensagem era clara: qualquer ideia de ruptura com Lisboa seria esmagada sem piedade. Apesar do fracasso, a Inconfidência Mineira não desapareceu da memória nacional. Ela permaneceu como um episódio incômodo para Portugal e inspirador para gerações futuras. Mesmo sem ter sido uma revolução de fato, suas ideias fermentaram lentamente um sentimento de identidade brasileira. Durante o Império, a figura de Tiradentes foi evitada. Era perigoso glorificar um rebelde em uma monarquia recém-independente. Foi apenas com a proclamação da República, em 1889, que ele foi reabilitado como herói e símbolo de um novo regime, que precisava de mártires. O novo regime construiu uma imagem idealizada de Tiradentes, associando-o a figuras como Cristo. Barba longa, semblante calmo, sacrifício redentor. Essa representação pouco tem a ver com o verdadeiro homem, mas servia bem à mitologia republicana. Era a construção de um mito para legitimar o poder. A história real, porém, é mais complexa. A maioria dos inconfidentes era formada por membros da elite ilustrada, interessados em manter seus privilégios sob nova bandeira. Não havia projeto social claro, nem engajamento popular. Era uma revolta de gabinete, abortada antes de nascer. Apesar de não ter passado de uma conspiração frustrada, a Inconfidência Mineira revelou fissuras importantes na relação entre colônia e metrópole. Mostrou que, mesmo entre os setores mais favorecidos, havia descontentamento com os abusos da coroa. Não foi o ponto de partida da independência, mas expôs um incômodo que cresceria com o tempo. Com o tempo, a memória da Inconfidência Mineira foi ressignificada. No século XIX, com o Brasil independente e buscando símbolos nacionais, Tiradentes foi transformado em herói. A sua imagem foi moldada para representar o ideal republicano, mesmo que na prática, a conspiração de 1789 não fosse nem unânime, nem inteiramente popular. O Império tentou abafar a lembrança dos Inconfidentes, mas a República os resgatou com entusiasmo. O mártir enforcado virou santo laico. A data de sua morte se tornou feriado nacional. A barba de Tiradentes cresceu em pinturas oficiais, espelhando a de Cristo, numa tentativa de reforçar seu sacrifício pela pátria. Ainda hoje, historiadores debatem até que ponto os Inconfidentes queriam uma verdadeira ruptura com Portugal ou apenas mais autonomia. Alguns desejavam uma república, outros, só menos impostos. Não havia um projeto político claro e coeso, o que contribuiu para o fracasso da revolta e para as traições internas. No centro de tudo, Tiradentes permanece como figura simbólica. Idealista, exagerado, talvez até ingênuo. Mas foi o único que assumiu a culpa, pagou com a vida e se tornou mito. A sua morte violenta o alçou a um pedestal de onde, talvez, nunca mais desça, mesmo que a história real seja mais complexa. A Inconfidência Mineira não foi uma revolução popular, mas revelou desejos reprimidos e contradições de uma colônia madura, rica, mas subjugada. Um episódio emblemático, onde ambição, vaidade, medo e coragem se misturaram.
E acima de tudo, um retrato de como as grandes mudanças raramente começam com unanimidade. Se você gosta de conhecer a história do Brasil com profundidade e seriedade, inscreva-se no canal Terra de Santa Cruz. Toda semana, um novo capítulo da nossa história.